foi? Acho que eu mandei segunda pra você. André, point, beleza? Eu já, André, mas eu não lembro se eu já te enviei. Só aproveitar e falar sobre o trabalho, ok? Alguns alunos fizeram o seguinte. Mas eu vou... Alguns alunos fizeram uma pesquisa sobre as influências africanas no Brasil, ok? Falaram das comidas, falaram dos instrumentos musicais, falaram das danças, mas não esqueçam que o título é O Meu Pezinho na África. Então, tu vai usar o que tu pesquisou para falar qual é a tua herança, o que tu usa disso. Certo? No texto de vocês podem falar o que os africanos trouxeram, em que situação eles trouxeram, né? Escravizados para cá, mas que isso influenciou a cultura brasileira e o que eu uso da cultura africana, que palavras eu uso, que temperos eu uso, que música eu gosto de ouvir, que tem a ver, por exemplo, se eu gosto de bossa nova, se eu gosto de samba, os ritmos, né? Se eu fiz capoeira alguma vez na minha vida, o meu pezinho na África. Se na minha família tem alguém de origem africana, o que isso ficou dessa origem. Teve gente que falou do cabelo, meu cabelo. Então, não esqueçam que o trabalho não é só uma pesquisa sobre a herança africana no Brasil. É como que vocês, mesmo não sendo afrodescendentes, têm traços da cultura africana, que fazem parte da cultura brasileira. Que a ideia é mostrar isso. A cultura africana faz parte da cultura brasileira, da formação da cultura brasileira. Então, não é só a pesquisa do que eles trouxeram. O que eles trouxeram e o que disso eu uso. Certo? André. Oi. É que me explicaram errado sobre o trabalho. É que falaram que era para mim falar se eu tinha fazer uma pesquisa se eu tinha descendentes africanos e falar um pouco sobre isso. Tu entendeu agora como é que é? Entendi. Pode falar. Se tu tem alguma ascendência gente, é ascendência e não descendência, tá? Tá. Descendência, os meus descendentes, a minha filha, meus netos, quando vierem, né? Vão ser meus descendentes. Aqueles que são antes de mim são meus ascendentes. Entendi. Tá? Então, pesquisar, alguns alunos, vou falar de novo, podem refazer, tá? Até 23,59 podem refazer. Alguns alunos pesquisaram o que os africanos trouxeram para o Brasil. Beleza, essa é uma parte do trabalho. Agora tem que usar isso, escrever um texto dizendo o que disso eu uso. Por exemplo, eu uso a palavra pipoca, eu falo que vou cochilar. A Helena escreveu um texto que ela vai contando assim, as coisas. De um jeito bem legal até. Eu vou dar uma cochiladinha. Isso é uma herança africana. Ainda não vi o teu, Henrique. Tu chegou. Ontem eu não olhei o e-mail, só antes de ontem. André, eu posso, eu fiz a pesquisa só, mas eu não falei o que eu usava. Depois da pesquisa eu posso falar lá, eu uso, tá? Não, então tu refaz o texto todo, tá? Assim, já aproveita e refaz tudo. Conta essa história, vocês vão contar essa história que os africanos vieram, fizeram parte da cultura do Brasil, da formação, vieram como escravizados, mas trouxeram a cultura, e isso foi se misturando à cultura brasileira, e hoje, mesmo, vocês podem falar, mesmo eu não sendo descendente de africanos, eu não tenho na minha família pessoas afro-brasileiras, eu uso coisas da cultura africana, como tal coisa, digo que eu vou dar uma cochiladinha, eu vou fazer uma pipoca para ver um filme, então eu vou mostrando, Bernardo, é justamente sobre isso que eu estou falando, não é só um trabalho sobre herança africana, é meu pezinho na África, o que na África eu uso. Alguns alunos falaram que os africanos trouxeram
os instrumentos de percussão, os africanos trouxeram palavras tal e tal e tal, os africanos trouxeram capoeira, os africanos trouxeram tempero como dendê, não sei o quê. Tá, mas eu uso dendê? Né? Na minha família, eu faço comida com dendê, eu como vatapá, faz parte daqui da nossa cultura, do meu pezinho na África. Então, agora, é usar a pesquisa para fazer um texto falando do meu pezinho na África. Entenderam como é o trabalho? É isso aí, ó. Aí tem que falar. Não é que eles fizeram. Primeiro que eles não trouxeram a feijoada, né? A feijoada foi criada no Brasil. Mas, assim, é uma cultura afro-brasileira. Então, na minha família é comum, no fim de semana por mês, sei lá quantas vezes no mês a gente se reúne para fazer a feijoada, e isso foi criado nas senzalas, com os restos. Então, vai contando essa história, ó. Quando eu era criança, eu fiz capoeira. A capoeira foi criada no Brasil pelos africanos. Então, a capoeira não é africana, André, né? Criada no Brasil. Oi. Eu sou caçula. A minha família sempre falou, esse é o caçula da família, entende? Tá vendo? Mas isso tu não fala no teu texto. Eu botei. Não, tu fala que trouxeram as palavras caçula, pipoca. Você não fala que tu é chamado de caçula. Entendeu? O meu pezinho na África é justamente o que eu uso. Eu posso falar das coisas que vieram e o que disso eu uso. Essa é a ideia do trabalho. Combinado? Então, quem já mandou e acha que tem que refazer, refaz e manda hoje até às 23h59. É o prazo. Certo? Lembrando que na próxima aula, não sei se todos estavam na aula passada, na próxima aula, que é na quarta-feira da semana que vem, nós temos a atividade avaliativa de reforma religiosa e na sexta-feira, sobre África. Na próxima semana, nós temos 2 atividades, uma sobre reforma religiosa. André, para botar o coisa no computador, é só botar um link? É só botar o link para entrar no Classroom. Não, para fazer a prova no computador é um link? Sim, tu vai entrar no Classroom, vai estar lá a prova. Aí é só tu abrir e fazer. Tá. E daí, no final, tem que clicar em enviar. Alguns alunos respondem e esquecem de enviar. Daí eu não tenho como saber, né? Tá bom? Beleza. Olha lá. Na aula passada, a gente estava falando sobre a formação da Inglaterra. Mudamos completamente de assunto. Voltamos para a Europa. Saímos da África e voltamos para a Europa, para ver como que os países estavam se formando. A gente vai estudar especificamente. O João não conseguiu, depois alguém ajuda o João a entrar no Classroom. Ou então, pelo grupo do WhatsApp, eu te ajudo, João. A gente vai estudar especificamente Inglaterra, França, Espanha e Portugal mais a fundo. Tá? A gente começou a falar sobre a Inglaterra. Eu mostrei para vocês um mapa da Inglaterra como era antes, cheio de reinos. Depois, quando o Guilherme da Normandia invadiu e formou a Inglaterra. E daí eu passei um PowerPoint, já mandei no grupo do WhatsApp também esse PowerPoint. E hoje tem um exercício para a gente fazer. Primeiro vamos começar pela correção da tarefa que tem a ver com isso, né? Página 131, tinha um texto falando da Magna Carta, ou Carta Máxima. Tanto faz. Gente, qual é a Carta Máxima do Brasil? É aquela carta que eu não sei quem escreveu para mandar para Portugal? Não. O que quer dizer Carta Máxima? Eu não sei se são as leis. O que quer dizer Carta Máxima? O talião, coisa as que, leis? tipo- Não sei se é assim o nome. São as leis. As leis do Brasil, elas estão reunidas. O conjunto de leis, como que é chamado? A Constituição. Ótimo, a Constituição. A Carta Magna é a Constituição do Brasil. É a nossa Carta Máxima. É o que pode e o que não pode fazer. A Carta Magna da Inglaterra, quando o João Sem Terra foi obrigado a assinar, foi criada uma Constituição para a Inglaterra. Só que era uma Constituição bem simples. Né? Ali no texto mostra um pouco disso. Daí perguntava assim, que elementos do texto indicam que João Sem Terra era um membro da nobreza? O que no texto mostra que ele era um membro da nobreza?
Ah, tem várias coisas, mas tipo, a primeira frase ele também fala lá. Só um pouquinho, gente. Só um Tá. minuto, uma sala de aula, um de cada vez. Fala, Isabela, começou a falar primeiro. Fala, Bob Eu não sou uma Esponja. esponja. Eu sou a Ana Clara. Ah, é Ana Clara, Bob Esponja, eu achei que tinha Não. Isabela. Então Não, fala, tem Bob Esponja. várias coisas no texto que indicam, mas, tipo, a primeira frase ali também do texto, João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, tipo, já mostra que ele é parte da nobreza. Isso. Nobre. Ó, rei, duque, conde. Olha lá, ele é rei da Inglaterra, duque da Senhor da Normandia, Senhor da conde de Anjou. Senhor da Oi? Senhor da Irlanda. Senhor da Irlanda. Isso é título de nobreza, ok? Sir. Inclusive, a rainha Elizabeth II deu esse título para um senhorzinho agora, né? De 100 e poucos anos. É o título mais baixo da nobreza inglesa. Sir. Senhor. Então, ó, rei, sir, duque, conde, mostra que essas palavras mostram que o João é um nobre. Depois, na B. Estão corrigindo aí, hein? Sim. B. Quais grupos o rei se comprometia a consultar em caso de aumento de impostos? Fala, Helena. Bispos, abades, condes e grandes barões. Então, ó, arcebispo, bispo, isso tudo faz parte do quê? Que grupo é esse? É clero, não é? Clero, boa, Kian. Ó, clero e os barões são da nobreza. Então, a pergunta é, que grupos o rei vai consultar caso ele queira aumentar o imposto? O clero Clero e a nobreza. e a nobreza. Olha lá, sim, ó. O meu quadro nunca vai ter coronavírus, porque tanto álcool 70 que ele recebe que coronavírus não vai chegar nem perto dele. Olha lá. Existe, na Inglaterra, tá, gente? Vai existir um rei e existe um parlamento que tem nobre mais clero, por enquanto, né? Nobre mais clero. O rei tem que consultar o parlamento. O parlamento aprova ou não o aumento do imposto. Isso, vocês conseguem perceber que isso dá um limite para o rei? O rei não pode fazer o que quer com relação aos impostos? Sim. Ele não pode fazer que nem o João fez, né? O João se meteu num monte de guerra, perdeu um monte de terra nessas guerras, e daí ele quis aumentar os impostos, os barões se revoltaram e criaram um parlamento. Existe até hoje, tá? É chamado de Câmara Estrelada na Inglaterra. Só tem nobre. Eles usam aquelas perucas brancas. Eles só são consultados em coisas que têm a ver com a realeza. Eles raramente são... Tem uma série que ela faz isso. Oi? Tem uma personagem de uma série que ela usa essa peruca branca. Ah, é? Então, isso é para dar uma ideia de realeza, né? Então, criaram um parlamento no governo do João que limita o poder do rei. Não é só o poder do João, é o poder de qualquer rei daqui para frente. Qualquer rei tem que consultar o parlamento. O parlamento hoje seria o nosso Senado, né? Como se tivesse um grupo de senadores. Para ser aprovado ou não a convocação de exército e aumento de impostos. Vocês vão ver depois, na França é completamente diferente. Na França, o rei não precisava consultar nada. O rei fazia o que ele queria. Não tinha nada que limitasse o rei. Fala, Helena. É porque, tipo assim, aqui diz que era o clero e a nobreza. Só que daí vai chegar uma hora que o clero não vai ser mais da Igreja Católica. O que vai acontecer? Vai ser o clero anglicano, isso mesmo. Mas a gente está falando ainda da época do João, do Henrique II. Até chegar o oitavo vai demorar. O Henrique VIII é um dos últimos reis da dinastia Tudor. Tá? Depois dele tem o Eduardo, a Maria, a Elizabeth, e daí acaba a dinastia Tudor. Começa uma nova dinastia, que é a Stuart, com Jaime I. Agora é a Stuart ou já é outra? Agora é Stuart.
Stuart. Até que horas vai essa aula? Eu não 10h05, eu acho. 10h05? É? Então, vamos lá. Então, Kia, a Magna Carta também favorecia a burguesia? Justifique. De que forma a Carta Magna favorece a burguesia? Sim, favorecia porque falava que todos os mercadores poderão livre e seguramente sair da Inglaterra e voltar. Com isso, podiam trazer objetos e artefatos de fora da Inglaterra. E ótimo, né? Aí, ó, Foi isso a que eu Carta pensei. Magna Importado. protege os comerciantes, dá segurança aos comerciantes, para que eles possam entrar e sair. Né? Então, cabe ao governo dar segurança aos comerciantes. A Constituição prevê que o comércio é livre, os comerciantes têm que ser protegidos. No Beleza? texto fala, todos os mercadores poderão livre e seguramente sair da Inglaterra, nela entrar, permanecer e passar aqui por terra e quer por água, para comprar e vender sem receio de distorções legais de acordo com o antigo costume. Isso, a principal palavra que tem aí, ó, é a questão da segurança. Né? Então, assim, o Estado, o governo, o rei, vai garantir a segurança dos comerciantes. Fazer comércio nessa época era muito inseguro, porque não existia exército, não existia polícia, como tem hoje. Né? O exército não era voltado para isso. O exército era voltado para defender da invasão de outro povo. Mas agora o exército passa também a defender a burguesia local, para que não haja assalto, coisas parecidas. E, por último, Henrique, pode dizer que a Carta Magna limitou o poder do rei? Eu botei sim, pois tinham certas regras que o rei descumpria e agora teria que cumprir. Por exemplo, o que o rei tem que fazer agora? Texto, eu não botei. Não especifiquei. Mas sim, deixa eu ver aqui. Sim, pois o rei precisava de aprovação para quê? Para os impostos? Aprovação para aumento de impostos. Ótimo, Evelyn. E a aprovação de guerras. Pra ver se eles podiam ou não. Aumento de impostos e convocação do exército. Para fazer uma guerra, o rei precisa de aprovação do parlamento. Opa, então o rei não é tão poderoso assim, né? Os barões, o clero, deram uma freada no rei. Não é bem como tu queres. Né? Precisa de uma aprovação nossa. Mas ele continua sendo rei. Sagrado. Eles achavam que ele era escolhido de Deus. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, a Carta Magna foi uma André. constituição da Inglaterra. Essa tarefa aqui é para mandar? Não. Vamos lá. Todos corrigiram? Podemos passar para a próxima? Aperta Não o tem cinto. sim. Mas não tem. Pega o Ó, caderno, aperta o cinto. Vou compartilhar com vocês aqui uma imagem. Tá indo. Foi? Foi o quê? Uma página nova? Ah, Não. no livro? Não Tá apareceu aparecendo? nada. Não apareceu nada? Vai aparecer. Tá Calma aí. começando a aparecer. Só Tá que só começando tem... a aparecer? Agora apareceu. Então vai, com fé. Vamos com fé que ela vai aparecer. Não Apareceu? apareceu. Sim? Sim. Sim. Ah, Apareceu. bota lá. Pega o caderno. Escreve lá, exercício. Formação da Inglaterra. Exercício. Formação da Inglaterra. Copia a primeira pergunta. Nós vamos pergunta por pergunta, ok?
Quais as vantagens para a burguesia com a centralização do poder e a formação de uma unidade? Olha lá. Doan, olha aqui. O que está perguntando é assim, ó. A gente falou sobre isso na aula passada. Quais as vantagens da burguesia de deixar de ser assim e passar a ser assim, ó, uma unidade, um país? Ok? Por que a burguesia apoiou essas guerras, né, de formação do país? A Helena respondeu na aula passada, se não me engano. Vamos lá, respondendo aí. Mãos à obra, quero ver vocês trabalhando. É para copiar a pergunta? É, É que eu não lembro da resposta. não lembra da resposta? Não. Poxa, tu que Posso respondeu? falar o que eu acho que era? Era só um pouquinho, deixa eu alterar o layout. Ah, você está apresentando, então não dá. Posso falar, André? Já copiaram a pergunta? Eu já. Todos copiaram? Maquin tá aí? Sim, todo mundo. Eu copiei, pelo menos. Maquin, procure a luz. Maquin, Eu acabei. fala comigo. Oi, André. Oi, André. Tá bem. Sim. Tá aí? Acabei de copiar a primeira também, Como é que tu né? responderia essa pergunta, Maquin? Quais as vantagens para a Ah. burguesia com a centralização do poder e formação de uma unidade? Isso. Eu acho Quais as vantagens da burguesia de deixar de ser assim para ser assim? eu acho que não que tipo não precisa pagar mais tantos impostos para passar de uma área para outra e ficar pagando um pedaço. Ó, então, para aqui. Não precisaria... Olha lá a resposta do Maquin. Não precisaria pagar mais impostos para passar de uma região para outra. Ô, Maquin, por que pagar imposto de uma região para outra é ruim? Porque, assim, eles compraram o tecido de algum artesão por um preço bem barato, assim, e eles... Não, por um preço bem barato, eles vão vender por um preço maior. Daí, se eles forem passando por essas áreas, perdendo o dinheiro, entre aspas, deles, eles vão ter que aumentar o preço do produto. Ótimo, é isso mesmo. Olha lá. Se tiver que ficar pagando imposto em cada região, o preço do produto vai chegar aqui muito caro, né? Ninguém compra. Então, se puder fazer esse comércio direto, sem ficar pagando imposto em cada feudo, em cada reino, o preço do produto chega mais baixo, as pessoas vão comprar e a burguesia vai lucrar mais. Então, uma parte da resposta é isso. Olha lá, primeira questão. Eu lembro que na aula passada eu falei que também era por causa da moeda, né? Ó, também, ótimo, também passa a ter uma única moeda. Então, ao invés de ter uma moeda para cada lugar, passa a ter uma moeda só para todos. Imagina que confusão que era fazer o câmbio. Cada vez que passava num feudo desse, fazia troca de moeda. Cada feudo, cada reino tinha o seu próprio valor de moeda, né? E daí tinha que ficar fazendo câmbio. Olha a E confusão. também a braçada do rei, alguma coisa assim. Ó, também passa a ter uma única moeda e, vou tirar essa vírgula, um único sistema de peso e medida. Boa, Evelyn. Lembra que antes de ter um país, antes de ser a Inglaterra, quando a Inglaterra era um monte de reino, um monte de feudo, vários barões, cada um mandava no seu território,
Não tinha rei ainda. A abraçada era a abraçada do senhor feudal. Então, cada lugar tinha uma abraçada diferente. Imagina para um comerciante que vende tecido. Né? Se pega um senhor feudal muito alto, ele se dá mal. Se pega um senhor feudal bem baixinho, com o braço bem curtinho, ele se dá bem. Então, não tinha um tamanho definido para todos. Não existia o metro ainda. O metro vai demorar ainda bastante para existir. A gente está falando, o Guilherme da Normandia formou a Inglaterra no ano 1066. O metro é só de 1789, depois até. Foi durante a Revolução Francesa que inventaram o metro. André, Oi, nos Gilberto. Estados Unidos, até hoje eles não usam metro, eles usam miles. Oi? Nos Estados Unidos, eles não usam metro, eles usam miles. Mas acho que é o metro, não é? Não, é uma outra É uma unidade. outra medida. É uma outra unidade de medida diferente. E para fazer comida O diferente. jeito como eles descobriram o metro é bem doido, tá? Tem a ver com a É circunferência da Terra. É diferente, estou lá. Eles gostam de ser diferentes. Mas os franceses também gostam de ser diferentes. André, eu Oi, não Bê. lembro, eu não sei, eu acho que foi você, eu não me lembro quem falou, professor de matemática, eu acho, o Jonathan. Ele falou que, tipo, os americanos e os britânicos, eles têm outra unidade de medida por causa que, tipo, porque tem meio que aquela rivalidade com os franceses, não tinha? Sempre Sim. essas coisas. Então, daí eles queriam, como o padrão do metro, de centímetro, essas coisas, foi ideia dos franceses, daí eles não gostaram. Né? E os franceses têm com os ingleses, tá? O único povo que chama computador de um outro nome são os franceses. Eles chamam de quê? Ordinateur. Meu Deus. Eles não chamam de computador, eles chamam de ordinateur. Vamos lá. Então, a questão 1. Tá clara para todo mundo? Yuri, tá aí, Yuri? Yuri. O Yuri não tem fone. Ele vai demorar para responder. Entendeu, Yuri, o que a gente está falando? Olha lá. Por que para a burguesia, para os comerciantes, era melhor não ser assim e ser desse jeito? Pode fazer comércio com qualquer lugar sem pagar imposto e tem um único sistema de peso, medida e moeda. Está claro para todo mundo isso? Que é uma vantagem para a burguesia, para os comerciantes? Sim. Sofia, Grazi, Sim. Se não entender, pergunta, tá, gente? Como na sala de aula. Agora até melhor, né? Só escrever no chat, não entendi. Então tá. Vamos lá, para a segunda. Segunda questão, copia lá. Por que a nobreza apoiou a centralização do poder? Acho que foi o Kian que respondeu na aula passada. Eu já copiei. Porque a nobreza apoiou a centralização do poder. Eu também já. Copia aí. Não adianta uma resposta sem pergunta, hein? Copiei. O Yuri falou no chat se ele pode responder. O Yuri pode responder? Acho ótimo, Yuri. Deixa eu voltar para o chat que eu consigo enxergar. Responde aí, vai. A 2 ele falou. Elabora. Agora a gente tem que esperar o Yuri responder. Ele deve estar digitando. A nobreza apoiou a centralização do poder real porque necessitava de um governo forte para... Tá certo, até aí tá certo. Para... Ele já escreveu a resposta inteira, só tá aqueles 3 pontinhos ali, mas no chat tá tudo. André, que eu fale para você o que está escrito? Deixa eu abrir o chat, então, peraí. É muita manobra. Para unificar a moeda, as leis, os impostos, facilitar o comércio. Não, olha lá. Yuri, unificar a moeda, impostos e facilitar comércio não é bom para a nobreza. A nobreza não faz comércio. É bom para a burguesia. Burguesia. O nobre é o dono de terra. O barão, o duque. André. Eles não fazem comércio. Isso é só um pouquinho, deixa eu explicar para o Yuri aqui.
A tua resposta é a resposta da questão 1. É um outro jeito de escrever isso aqui, ó. Tá? A nobreza não faz comércio. Quem faz comércio é a burguesia. Beleza? Vamos ver por que não está certo e qual é a resposta, então. Quem falou? Posso responder? Helena? Meu Deus, você não conhece a minha voz? Não fala, Helena. Hã? Tá, é porque na época estava ocorrendo muitas revoltas camponeses e tinha também a peste negra, então para ele seria melhor uma unidade de poder só, que aí ele podia controlar melhor. Isso. Olá, consegue enxergar meu quadro? Não muito bem. Não, muito bem. Então eu vou escrever. Eu vou escrever no papel, mais fácil. Peraí. Dá para escrever no Word também. Vou escrever aqui. É que agora o papel dele é o Word, né? Os nobres Desculpa. precisavam de um rei para conter a revolta dos camponeses com o aumento dos impostos após a peste negra. Lembram disso? Será que a gente vai precisar de um rei também para conter o coronavírus? Espero que não. Espero que a gente precise dos Eu médicos. só lembrava que era por causa da revolta, mas não lembrava da peste negra. Isso. Com a peste negra morreu muito servo, né? Então, ó, eu sou um nobre. Eu tinha 30 servos. 15 morreram. O que eu faço? Os outros 15 que ficaram, para não diminuir o dinheiro que eu tinha, eu aumentava os impostos dos servos que sobraram. E daí eles se revoltaram, daí tinha que pagar muito imposto. Isso aconteceu em vários feudos, só que eu não tenho como conter a revolta. Eu preciso que alguém contenha a revolta. Alguém que tenha o quê? Dinheiro? Dinheiro para quê? Um exército, boa. Algum nobre que tivesse um exército. Alguém que tivesse dinheiro suficiente para ter um exército. Nem todo nobre tinha dinheiro para fazer um exército. Que nobre tinha dinheiro para ter um exército? O que tinha O que ficou em Inglaterra? O que ficou em Inglaterra e o que sobrou mais serve. O que tinha nas terras do Guilherme da Normandia que possibilitava ele ter um exército? Tinha aquele mercadinho da burguesia, não era? Isso, porque tem burgo. Olha lá, mercadinho do feudo, pô. O mercadinho é boa, né? É o hiperbolo do feudo. Ó, os burgueses pagam imposto para o senhor, para o nobre, e daí com o dinheiro da burguesia ele contrata um exército de mercenário, um exército que luta por dinheiro. E daí com esse exército ele consegue invadir a Inglaterra. Mas aí depois os burgueses deram maior grana pro rei lá do feudo para eles terem a própria independência, né? É isso mesmo. Ó, por quê? Por que os burgueses vão dar esse dinheiro? Porque eles queriam unificar o sistema de peso e medida, acabar com os impostos, fazer uma moeda só. Por isso que a burguesia vai financiar essas guerras, ó. É melhor juntar tudo, vamos financiar esse negócio de uma vez, ajudar o Guilherme da Normandia a criar a Inglaterra e ponto. O que tem a ver com a próxima pergunta? Olha lá. Como a Inglaterra foi unificada? Deixa eu pensar, alguém da sala... Dani. O Daniel tem microfone. Tudo bem, quem não tem microfone, escreve. Aí, Dani, como é que a Inglaterra foi criada? Ela era um monte de reino. Essex, Mércia, Anglia Oriental, Nortúmbria. O que juntou tudo isso? Não lembra, Dani?
Mas como? A questão é como. Edu. Edu, tá aí? Essa eu não lembro. Posso falar? Só um pouquinho, B, deixa o Edu tentar. Essa eu não lembro. Deixa eu pensar outro. Antes do Dan, deixa eu ver. Ainda quem estava na aula passada. Fala, B. Fala, se tu lembra, fala. Olha, eu não me lembro muito bem, mas o que eu me lembro era que, tipo, não era pra. Eles se unificaram pra impedir meio que aquela série de invasões acho que era dos saxões, não era? Não, ali eles eram reinos, eles estavam tentando ainda. Ó, Tá. inclusive, quem puder, assiste a série The Last Kingdom, vai entender bem o que eu tô falando. Foi tipo, Ah. eu me lembro que foi tipo um cara francês, daí ele foi convencendo todos a se juntarem para vencerem meio que aquela guerra que tinha. Isso mesmo, ó, em 1066, quando os reinos, vou botar assim, quando os vários reinos foram unificados e dominados por quem? Quem é o cara que chegou lá e dominou tudo, Kian? O Henrique? Não lembro. Não, o Henrique não, ele é da nossa época. É um francês, sei lá qual, explorador, sei lá. É o francês mesmo, pelo Guilherme da Normandia. Normandia, na França. Ó, a Inglaterra foi unificada em 1066, quando os vários reinos foram unificados e dominados pelo Guilherme da Normandia, que submeteu... Vê se eu não estou perguntando isso depois. Não. Submeteu os nobres ingleses ao seu poder, submeter e colocar abaixo, né? Então, agora vocês estão abaixo de mim. Ponto aí. E proibiu as guerras particulares. Olha lá, para de brigar entre vocês, quem manda na Inglaterra agora sou eu. Basicamente isso que o Guilherme da Normandia fez. Estão respondendo aí? Davi, está respondendo aí, Davi? Cadê o Davi? André, eu tenho uma pergunta, mas é que não tem a ver muito com o tema. Esse negócio do coronavírus, com certeza vai entrar para a história, mas será que netos, filhos vão aprender sobre? Em história? O ano que vem já vai estar nos livros. Olha... Igual peste negra. Sério? Aham. Ô, André. Porra. Oi. André. Mas e se ainda tiver o coronavírus? Quanto a... Sobreviver a alguma coisa histórica. Não, vamos tentar fazer uma marcha pela rua quando tudo acabar. Daí a gente vai ficar assim, a turma do 7º ano da Escola Engenho em Florianópolis fez uma marcha para comemorar a sobrevivente à guerra do coronavírus. Exato, vamos fazer isso. Vai ser igual ao H1N1, que já foi uma crise, né? Vamos continuar se cuidando que a gente fica sobrevivente. Todo mundo em casa. casa. Vai vir a crise e depois vai virar só uma doença aí no mundo. É isso aí. Só uma doença. Daqui a pouco vai ser mais uma gripe, né? Para que achem a vacina. Logo. Achem não, né? Façam. Pedro Blom. André, só uma coisa. Aula passada? André. Oi. Mas é que se acharem a vacina, a gente não vai tomar, né? Porque, né? Nosso presidente. Muito bonitinho. Não, né? Não, sim. Talvez vocês sejam os últimos. Vocês talvez sejam os últimos a tomar, porque não são grupo de risco, mas todos vão tomar. É que eu sou grupo de risco, eu tenho bronquite. Então. Eu tenho cabelo. A Evelyn está na ponta da fila.
Mas vamos voltar para a Inglaterra. Olha lá. Pedro Blom, não pode. Que ações, ou que ação do rei Henrique II auxiliou no processo de unificação? Ó, o que o Henrique II fez que fortaleceu o poder do rei? Que tirou o poder dos nobres e fortaleceu o poder dos reis. Ele investiu em alguma coisa, não lembro da aula passada. Ele investiu bastante, eu acho que foi em, não sei, acho que foi em nobres, para eles... Deixa eu tô lembrando, peraí. Mas ele investiu em alguma coisa que eu tô tentando lembrar aqui. Enquanto o Pedro tenta lembrar. Sofia, lembra? Só um pouquinho. Sofia, lembra o que o Henrique II fez que fortaleceu o poder do rei? Não lembro. A pessoa que tá fazendo um barulhinho chato, pode parar, por favor. Obrigado, Bernardo. Bernardo, acho. Eu tô vendo, Bernardo, esse sorrisinho também. Pode desfazer ele. Grazi. Lembra, Grazi? O que o Henrique II fez? É que acabou. Ele tirou o poder dos nobres. Acabou a aula. Ah, my God. Gente, eu vou fazer assim, ó. Então, eu vou mandar para vocês esse exercício, tá? Para vocês fazerem como tarefa, não para a próxima semana, para outra semana. Tchau, André. Tá? Próxima semana, a gente tem avaliação. Tá? Então, deixa eu acabar aqui de compartilhar. Eu mando para vocês o exercício depois. É para salvar? Sim. Deixa eu voltar aqui, acabar a gravação. Não esqueçam que hoje tem que entregar o trabalho, então, mãos à obra, vamos fazer o trabalho. Tchau. Júlia, a gente conversa no WhatsApp, me chama lá no WhatsApp mais tarde. Para de gravar. Tô parando.